Amigos do Pensar Piauí, temos hoje aqui nesse site a honra de receber o vereador por São Paulo, Eduardo Suplicy, e também Nazareno Fonteles, ex-deputado estadual, federal, aqui pelo Piauí. Vamos conversar sobre renda básica. Como vai, Suplicy? Tudo bem? Muito bem, obrigado. É uma satisfação conversar com você do Pensar Piauí Oficial e rever e dialogar com o meu amigo Nazareno Fonteles. Muito prazer, um companheiro de ideais, de lutas. Então, é uma satisfação. Dessa vez, estamos em casa aqui, tentando seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, de isolamento. Então, mas eu espero em breve que logo acabe a pandemia oficial, a pandemia do coronavírus, e daí eu posso visitá-los novamente em Teresina e no Piauí para conversar mais a respeito desses assuntos. Isso. Até porque está havendo um interesse cada vez maior, mais forte sobre a renda básica no Brasil e em todo o mundo. Nazareno, tudo em paz? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Oscar. É um prazer. Bom dia ao Suplicy, amigo de longa data. Temos muito que conversar e uma temática sobre a qual a gente se dedicou também há algumas décadas. Ok. Então, vereador, vamos começar aqui a entrevista, mas nosso tema será a renda básica, mas eu quero começar tratando um pouquinho de política. Ontem, o senhor postou um veemente protesto numa rede social sua contra uma fala do presidente Jair Bolsonaro à CNN, onde o presidente acusava o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, de conspiração. Vereador, vem mais uma crise aí. Onde vamos parar com tanta confusão entre as instituições e os poderes públicos? Eu acho que o presidente tem exagerado num momento tão importante em que é necessário a união das forças das pessoas de bom senso. E também é preciso lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, logo que venceu as eleições, perante as emissoras de televisão, todos os meios de comunicação, eu assisti a cena, levantou a mão e disse: eu juro por Deus cumprir a Constituição brasileira perante Deus e o povo brasileiro. E se ele assim desejar fazê-lo, ele precisa cumprir os princípios da Constituição, inclusive aqueles relacionados ao nosso tema de hoje, pois o artigo 3º da Constituição, é sempre bom relembrar, diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade, cor e todas e quaisquer formas de discriminação. Ou seja, e também a Constituição fala no respeito dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E é importante que o presidente respeite as decisões. O Supremo Tribunal Federal, agora há pouco, decidiu que cabe, sim, aos governadores e prefeitos definir as questões, por exemplo, relativas ao isolamento. E o presidente, ele próprio, vinha desobedecendo até as orientações, não apenas da Organização Mundial da Saúde, mas do seu próprio ministro Mandetta da Saúde, que recomendou o isolamento e que as pessoas não ficassem saindo às ruas em aglomerações, e o presidente, praticamente por diversos dias seguidos, resolveu fazer isto. Então,
eu acho que, em verdade, quando o presidente Maia observou que ele não achou bom a substituição do ministro Mandetta, é claro que perdão, pode ter desagradado o presidente, mas ele precisa saber respeitar os princípios constitucionais de respeito aos demais poderes que ele próprio jurou cumprir. Muito bem. Nazareno, vamos abordar agora, vamos entrar agora no tema da renda básica. No Brasil e no PT, Eduardo Suplicy foi o protagonista dessa ideia, mas aqui no Piauí, se não estou enganado, lá na década de 90, por aí, você trouxe exatamente o Suplicy aqui para o Piauí, para Teresina, para introduzir essa discussão. Reafirme aí se essas informações estão corretas. De fato, eu fui deputado estadual aqui pelo Piauí, primeiro deputado do PT aqui entre 91 a janeiro de 95. Nesse período, a gente pôde visitar o gabinete do então senador Eduardo Suplicy. Lá trouxe suas cartilhas já sobre renda mínima, era o projeto, vamos dizer, inicial que ele tinha apresentado naquela época, né? E fizemos requerimento na Assembleia Legislativa, conseguimos aprovar aqui, trouxemos o senador para discutir isso formalmente na Assembleia e sugerimos até que o projeto começasse como piloto pelo Piauí. Naquela época, o estado realmente mais pobre. Graças a Deus, hoje não é mais, né? A gente conseguiu melhorar muito no período de Lula, Dilma e, sobretudo, acompanhando aqui o governador Wellington Dias na mesma direção. E o senador Suplicy até propôs, na época, o ministro da Fazenda era o Rubens Recupero, né? Ele propôs essa sugestão para começar também por aqui. Não sei nem se ele se lembra disso, eu tenho esses registros aqui dos meus relatórios da época desse mandato, que eu fui rever, e aí a gente trouxe muito material, distribuímos muito, né? Divulgamos muito aqui ao longo dos anos, traçamos muitos diálogos com o próprio senador e dentro do partido tivemos a honra de estar junto com ele, ajudando até no debate, quando então foi incorporado dentro das diretrizes do partido num encontro que ocorreu em São Paulo, também nesta época, no começo da década de 90. Vereador, eu queria lhe fazer uma pergunta agora, mas antes vamos dar uma ajustadinha aí na imagem, se possível, porque a imagem que eu estou recebendo aqui corta sua boca, seu queixo. Se a gente puder dar uma ajustada aí, melhor, tá bom? Assim tá beleza. Tá bem agora. Tá bom, tá ótimo. Ok, então é o seguinte, vereador Suplicy, a Câmara dos Deputados aprovou agora e o governo já está pagando o auxílio emergencial, que no fundo é uma renda básica. Mas esse que foi aprovado, ele tem duração só de 3 meses. O senhor acredita que agora a ideia vinga e uma renda básica possa ser estabelecida definitivamente? Estamos mais próximos disso ou ainda tem muitos passos para ser dado até lá? Eu acho que estamos cada vez mais próximos e muito mais do que na década de 90 ou de quando foi aprovada a proposta da renda básica de cidadania. A proposição da renda básica incondicional universal vem ganhando força em todos os quadrantes do universo. E eu me sinto até muito entusiasmado porque vamos recordar um pouco, complementando as informações que o Nazareno acaba de dar. Sim, em 1991, quando pela primeira vez cheguei ao Senado, era abril de 91, apresentei um primeiro projeto de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa adulta que não recebesse, pelo menos à época, 45 mil cruzeiros, equivalentes a 150 dólares, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O projeto foi aprovado por todos os partidos 16 de dezembro de 91
e foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer favorável e entusiástico do deputado Germano Rigoto. Acontece que, lá por volta de agosto de 91, numa reunião do PT, que o nosso coordenador de política econômica, então, do governo paralelo de Lula, Walter Barelli, reuniu cerca de 50 economistas em Belo Horizonte, quando eu e Antônio Maria da Silveira apresentamos a proposição. O professor José Marcos Camargo, da PUC do Rio de Janeiro, ponderou: será bom começar a garantia de uma renda às famílias carentes desde que as crianças estejam indo à escola, porque um dos principais problemas brasileiros é o número tão grande de famílias onde os pais, não tendo o suficiente para dar de comer às crianças, resolvem colocá-las para trabalhar precocemente aos 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se provermos a uma renda mínima às famílias desde que as crianças estejam indo à escola, estaremos contribuindo para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. Ele escreveu sobre isso em 91 e 93 na Folha de São Paulo. Em 94 para 95, começaram a apresentação de projetos lá no Distrito Federal. O governador, então eleito pelo PT, Cristóvão Buarque. Em Campinas, o prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, ambos iniciaram projetos de garantia de renda mínima associados à educação. Daí foi com resultados positivos, a ideia foi se espalhando por Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Teresina, Piauí, Caxias do Sul, Mundo Novo e assim por diante. No Congresso Nacional surgiram 6 projetos, 3 na Câmara, Chico Vigilante, Pedro Wilson, Nelson Marquesan, os 2 primeiros PTs, o último do PSDB. No Senado, Ney Suassuna, Renan Calheiros, do PMDB, e José Roberto Arruda, do PSDB. Já em 92, Antônio Maria da Silveira chegou de viagem ao exterior. Perguntei como é que está lá na Europa, nos Estados Unidos, o debate da renda mínima. Ele me deu o livro Ethical Foundations for Radical Reform, Arguing for Basic Income. E eu tive, assim, o primeiro contato com as ideias, por exemplo, do professor Felipe Vampares, que em 84 havia feito uma apresentação de um trabalho muito bem feito sobre as origens e os fundamentos da renda básica, e para o Collège d'Europe, na Bélgica, e ele ganhou, junto com outros 2 colegas, um prêmio de $4.000 do rei da Bélgica, e ele, então, com esses recursos, reuniu em 96, em 86, isso foi 84, em 86 ele reuniu cerca de 50 filósofos, economistas, cientistas sociais na Universidade Católica de Louvain, e ali fundaram um fórum para debater e se reunirem a cada 2 anos em congressos internacionais da renda básica, para que em todos os países, primeiro da Europa, se instituísse a renda básica incondicional. E nesta oportunidade, um deles na refeição disse bien, o outro falou: que bom nome, bien, Basic Income European Network. E então fundaram a BIAN para propugnar em todos os países da Europa, mas como já, por exemplo, em 2004, em Barcelona, no 10º Congresso da Renda Básica, eu até sugeri: olha, estamos aqui pessoas de todos os continentes, por que não transformar a BIAN de European para Earth, Basic Income Earth Network, e assim foi feito. Então, e aqui, com
o professor Felipe Vampares tinha estado no Brasil em 94, aqui fazendo palestras na Universidade de São Paulo, também do Rio de Janeiro, e então, sabendo que eu havia apresentado aquele primeiro projeto de garantia de renda mínima, ele me convidou para ir ao 5º Congresso Internacional da ABIAN em Londres. E eu fui ali, conheci muitos dos combatentes pela renda básica, e em 96 o Felipe Vampares veio novamente ao Brasil e eu, então, solicitei ao presidente Fernando Henrique Cardoso que o recebesse. E estavam juntos o Nelson Marquesan, que era um deputado, daqueles 6 que tinha apresentado o projeto, e também o ministro Paulo Renato Souza, sua equipe, e na ocasião, Felipe Vampares expôs que o ideal será um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciarmos a garantia de uma renda mínima relacionando-a às oportunidades de educação era um passo positivo, porque significava um investimento em capital humano. E então o presidente Fernando Henrique deu o sinal verde para que no segundo semestre de 97 fosse aprovado a lei que instituiria o seguinte, que a União poderia financiar 50% dos gastos dos municípios que adotassem programas de renda mínima relacionados à educação, que também tomaram o nome de Bolsa Escola. E no primeiro ano, os municípios de 20% menor renda per capita, no segundo ano, os seguintes, até que no 5º ano todos teriam, mas antes de chegar já no 4º ano, 2001, por medida provisória, dados os resultados positivos, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória pela qual a União financiaria em 100% os gastos dos 5.570 e poucos municípios no Brasil inteiro que adotassem programas de renda mínima associados à educação, denominados Bolsa Escola. Essa lei até tomou o nome de José Roberto Magalhães Teixeira, em homenagem a um dos pioneiros que havia iniciado em Campinas. E então, aí já em praticamente todos os municípios brasileiros se adotou o que veio a ser chamado o Bolsa Escola. Também, cerca de 6 meses depois, foi iniciado o programa Bolsa Alimentação, que, só completar. Sim. Bom, com a paciência aí do senador, que lhe é peculiar, ele vai ouvir novamente a argumentação que eu fiz, para que, de fato, conste na gravação aí do Oscar. Então, que nós conversamos antes, é que a minha experiência em acompanhar o governo Lula na implantação do Bolsa Família e a minha experiência como dirigente, presidente da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional por 7 anos no Congresso, ajudando a implantação, inclusive, da frente na América Latina e Caribe, com o Zé Graziano, quando ele estava na FAO do Chile, e depois, quando ele foi para a FAO na Roma, acompanhamos, fui vários encontros da FAO lá em Roma, tratando desta temática, e aprendi muito, né, sobre isso, e tivemos a oportunidade de ajudar na aprovação da PEC 47, se transformou em Emenda Constitucional 64, que colocou a alimentação como direito social na Constituição em 2010, que o próprio Sarney presidiu o Congresso, foi quem fez a promulgação. E eu até lembrei para o senador Suplicy que, em 2009, no Fórum Social Mundial em Belém, nós tivemos lá uma sessão, eu e ele, debatendo sobre a renda básica, né? Que era a temática, e ali eu já estava, vamos dizer, fazendo a gestão destas ideias, não só lançando a campanha para aprovar a PEC, que foi lançado lá, na época era o Michel Temer que presidia a Câmara,
como também eu estava escrevendo sobre isso. Escrevi uma cartilha, né? Terminei de escrever até naqueles dias que eu estava em Belém, e depois lancei pelo mandato de deputado federal. E, a partir disso, eu apresentei esse projeto de lei, né, em 2012, onde, olhando um estudo que tinha do pessoal do Senado sobre a renda básica da cidadania já transformada em lei, e a experiência também da lei do Bolsa Família, né, que acontece mais ou menos no mesmo ano, em 2004, isso me deu inspiração, porque eles faziam a crítica, né, os técnicos, de que não tinha algo que juntasse as duas ideias. Então, meu projeto tinha essa pretensão, vincular a renda básica, que passou a ser chamada renda básica familiar, como eu coloquei nesse texto, ao direito humano à alimentação, que agora era constitucionalizado já desde 2010, e ao componente familiar, dimensão familiar. Família aqui, como eu coloco no texto, é uma definição ampla, pessoas que têm afinidade e vivem sob o mesmo teto. Então, não tem concepção tradicional familiar. Mas isso tem um aspecto importante que a Ana Fonseca, do Ceará, também chamava a atenção, e que isso reforçava a defesa do Bolsa Família, que é o espírito de solidariedade, de comunidade. Quando você bota a renda para a família, e, sobretudo, priorizando a mulher, que é o caso também do meu projeto de lei, você valoriza o espírito comunitário, e não o espírito, vamos dizer, individualista da sociedade capitalista, liberal, não é? Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu. Aí se briga até dentro de casa, né? Esse é do filho, esse é do pai, esse é da mãe. Esse espírito gregário, solidário, fica enfraquecido. Então, nós tivemos esse cuidado, vincular o direito à alimentação, fazer essa integração com os direitos sociais da educação e da saúde, porque a minha própria experiência como secretário de saúde e como médico, e ter estudado muito tempo o SUS, desde a década de 80, naquelas propostas de reforma sanitária que desembocou na Constituinte em 87, com a criação do SUS, depois a lei, até no período do Collor, etc. Então, aquela experiência nossa viu o seguinte: como é que eu aceito os hospitais serem públicos, gratuitos, né? Quer dizer, bancados pelos impostos do Estado, as escolas públicas gratuitas, e quando chega na alimentação, que é um direito, vamos dizer, quase prévio a esses, eu fico, vamos dizer, inibido. Isso é o capitalismo, que transformou a alimentação num grande negócio, né? Aí, hoje, o agronegócio, as outras coisas. Hoje você tem essa dificuldade de fortalecer a agricultura familiar. O Lula sofreu muito com isso, criando 2 ministérios. Né? Por quê? Porque exatamente a concepção da visão da gratuidade progressiva, do direito à alimentação como direito fundamental, isso não está ainda, vamos dizer, assimilado na população. As pessoas não pensam, é acostumado a pagar, comprar, ir ao supermercado, etc. Eu sonho com, digamos assim, como tem escola pública gratuita, deveria ter restaurante público gratuito. Escrevi sobre isso. Então, esta concepção foi que a gente colocou nesse projeto de lei. E isso é que eu aproveitei esse momento para compartilhar com o senador, querendo dizer que, a partir de tudo aquilo que eu aprendi, né, das leituras e de orientações, das citações que ele fazia no livro, eu acho que quase toda a bibliografia básica que ele citava, eu procurava estudar, aprender, fez essas duas experiências mais recentes ter esse aspecto crítico, mas construtivo. Querendo dizer o seguinte: qualquer renda básica vai ser sempre boa, mas a melhor é ela estar associada aos direitos sociais, em particular ao direito humano à alimentação, e fazer com que esse componente, essa dimensão familiar, comunitária, do repasse do valor, seja uma prioridade. E isso, a meu ver, é uma diferenciação importante, e, a partir daí, esta é a concepção que, até hoje, vamos dizer, ela é prevalente, vamos dizer, na minha maneira de defender a renda básica. Muito bem, ouvimos aí o Suplicy, o Nazareno. Agora queria lhe ouvir, Suplicy, fazendo aí algumas observações sobre essas colocações que o Nazareno acabou de fazer. Bem, a experiência brasileira do programa Bolsa Família indicou que foi importante a sua instituição, o crescimento no governo Michel Temer, depois do que eu tinha exposto, que com Dilma Rousseff chegou a 14 milhões e 200 mil famílias,
aí chegou a diminuir no governo Michel Temer, mas ele terminou com 14.200.000 outra vez, e o governo Bolsonaro chegou até 14.330.000 em maio de 2019, mas em dezembro tinha diminuído para 13.100.000, inclusive anunciou e pagou o 13º salário, mas para 1.200.000 famílias menos. Só que há 2 semanas atrás, o ministro Onyx Lorenzoni disse que voltou para 14.200.000 famílias, que corresponde a algo em torno de 47 milhões, quase um quarto dos 210, 11 milhões de brasileiros que somos hoje. Mais e mais, interagindo com os membros da Rede Mundial da Renda Básica e refletindo muito a respeito, eu fui ficando cada vez mais persuadido de que o melhor será termos a renda básica incondicional como um direito universal para toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, socioeconômica. E por isso, em dezembro de 2001, apresentei um novo projeto nessa direção, que recebeu, então, foi designado relator no Senado Federal Francelino Pereira, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, e era então do PFL. Ele me disse: Eduardo, eu tenho 81 anos, não vou me candidatar outra vez, quero estudar com toda a seriedade o seu projeto. Eu dei a ele o meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta, e ele estudou e disse a mim: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal, pela qual, para cada despesa, preciso ter a receita correspondente. E eu, então, aceitei, achei de bom senso, avaliei como importante. Graças a este parágrafo, o Senado aprovou, em dezembro de 2002, por consenso. Em dezembro de 2003, também foi aprovado por consenso na Câmara dos Deputados. Como era projeto de um parlamentar, pôde ser aprovado em caráter terminativo. Depois de ter passado na Comissão de Finanças, foi para a Comissão de Constituição e Justiça. Dentre outros que estavam presentes, e nada falou contra, e, portanto, aprovou. E eu estava presente na reunião, mas eu verifiquei recentemente, estava lá presente o atual presidente da República, então deputado Jair Bolsonaro. Foi para o presidente Lula sancionar ou não em janeiro de 2004. Conversei com o ministro Antônio Palocci, que então explicou ao presidente Lula, como é para ser instituído gradualmente, por etapas, é factível, pode sancionar, e numa linda cerimônia, onde o Palácio do Planalto, inclusive, convidou o Felipe Van Pares, autor deste livro, que eu muito recomendo a todos, Renda Básica, uma proposta radical para uma economia, para uma sociedade livre, uma economia sã, de Felipe Van Pares e Yannick van der Bort, lá também da Universidade Católica de Louvain, com o meu prefácio. Então, portanto, há 16 anos foi aprovada e já é lei no Brasil a renda básica de cidadania, sendo o programa Bolsa Família considerado uma etapa na direção da renda básica. E, obviamente, este auxílio emergencial que foi aprovado há poucos dias no Congresso Nacional, e agora ainda melhorado, porque a Câmara aprovou também a expansão da renda básica emergencial, que o Senado aprovou, e estendendo para um número ainda mais considerável de pessoas. Mas, então, hoje temos que toda aquela pessoa que pertence à família
cuja renda total é, no máximo, até 3 salários mínimos ou meio salário mínimo per capita, passou a ter direito de receber R$ 600 por pessoa, até 2 pessoas na família, ou se houver uma família monoparental, seja só do pai ou seja só da mãe, sem a companhia do outro, também terá o direito a R$ 1.200 por 2 vezes, e isso vai ser por 3 meses, prorrogáveis por mais tempo se a pandemia do coronavírus continuar. Mas eu acho que será uma oportunidade formidável para que a sociedade brasileira perceba os efeitos de se pagar uma renda básica e, inclusive, para avançarmos na direção de tornarmos universal e para todos, brasileiros e brasileiras, inclusive para os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais. Senador, só para não esquecer, aproveitar que o senhor colocou isso, no projeto que eu apresentei, eu botei também essa questão de 5 anos, renda per capita, metade do salário mínimo, tudo isso eu incluí no projeto de 2012. Mas um ponto que eu também discordo é botar todo mundo. No que eu faço, é sempre o terço mais pobre da sociedade que tem que garantir. Quem estiver lá em cima, rico ou remediado, e ficar pobre, caiu num terço, ele é beneficiário. Eu acho um erro a gente pegar o dinheiro que deveria se concentrar para melhorar a vida dos mais pobres e entregar para os 2 terços mais ricos. Isso, a meu ver, é uma visão equivocada. Ora, se eu posso melhorar a vida do mais pobre, é o mais injustiçado. Isso é até a visão cristã. Quem foi que Cristo botou como preferencial? Foram os pobres. Embora ele não discriminasse ninguém, ele tinha a preferência. Eu acho, então, que do jeito que se defende a renda básica aí, tem esse equívoco. Não tem a prioridade no pobre. Bota todo mundo igual. Ora, como é que o rico, que já tem para esbanjar, vai receber o dinheiro para um direito tão básico como a sobrevivência, a alimentação, por exemplo? Então, eu acho isso é outro equívoco. Eu tenho esse cuidado hoje, quer dizer, hoje é a minha reflexão crítica, acho que isso é um equívoco. Respeito, eu sei que é uma obra coletiva do mundo, mas o mundo se equivoca, né? Um dia ele tem que mudar, né? Se o capitalismo todo dia tem que mudar, imagina por que não muda uma das ideias. Então, estou só aproveitando para dizer assim, eu, de fato, sou convencido hoje de que deveria ficar sempre no terço mais pobre, como mais ou menos a gente propõe, ou algo parecido, e não ela ser universalizada que rico e todo mundo receba. Rico nunca vai priorizar pobre com as devidas exceções. Então, nós temos que valorizar o pobre. Prezado Nazareno, eu peço a você que estude mais e procure ler não apenas o meu livro, mas também do Filipe Rampares, e você vai perceber que, claro, vai pagar a todos, vai pagar ao Nazareno, ao Eduardo Suplicy, ao Oscar Santos, vai pagar ao Jair Bolsonaro, ao governador Wellington Dias, vai pagar ao mais bem-sucedido empresário brasileiro. Mas só que, aí você precisa perceber, Nazareno, os que temos mais, vamos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E daí haverá as vantagens inequívocas da renda básica paga a todos. Isso é importantíssimo, você receber. É claro, mas como? Vai pagar até os que têm mais? Sim, eles vão contribuir. E quais são as experiências? Você precisa ir lá no Alasca. Permite, então, que você vá ao Alasca, a Macau, você vá ao Quênia agora, para perceber como é que é pagar a todos. Muito melhor. Então, permita, Oscar Santos. Eu agora vou, então, explicar experiências que já existem, muito bem-sucedidas. Então, se o Nazareno me permitir. Não, eu... Vamos lá. Fica à vontade, vereador. Sou todo ouvidos. Sem problema. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como há muitas no Piauí, no Brasil,
percebeu que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população era ainda pobre. Então, ele disse, vamos criar um fundo de um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra enorme resistência. Então, demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca. O Alasca, então, havia descoberto, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, enorme reserva petrolífera. Então, J. Hammond, o governador, disse aos seus, então, 300 mil habitantes, nós precisamos, hoje são 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo não é renovável como outros recursos naturais. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E então ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil disseram não. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca, em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos, internacionais, de investimentos em propriedades imobiliárias. Sim. E dos investimentos internacionais tem mais de 200 empresas brasileiras, como Petrobras, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Vale do Rio Doce, o que significa que nós contribuímos para que lá isso exista. E então, o fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para hoje 66 bilhões de dólares. Vamos supor que Nazareno e Oscar Santos estivessem residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Única exigência: entre 1º de janeiro e 31 de março, vocês teriam preenchido. Eu sou... Oh, meu Deus. Precisa parar, senador? Não tem problema, não. A gente aguarda aí. É daqui 1 hora só, não posso ser interrompido. Pronto, sem problema. Desculpe. Olha, o senhor estava falando da obrigatoriedade. Então, vamos ver. Daí, sou Nazareno Fonteles, resido em tal endereço. Se viajei tal qual motivo, mas estou aqui de volta. Preenche por suas crianças até 18 anos, por ela recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua renda, nem o seu patrimônio acumulado. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse procedido, no final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, você teria recebido lá primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi 3.269 dólares por pessoa. Numa família, pai, mãe, 3 crianças, 5, 16.300 dólares aproximadamente, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, junto com Utah, Alasca e Utah, com 0,42 de coeficiente Gini de desigualdade, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim do sistema. Até para Sarah Palin, aquela
líder do Tea Party, que foi candidata a vice-presidente, foi ela quem, em 2008, adicionou $1.200, porque o preço do petróleo tinha crescido muito, para que todos pudessem ter o aquecimento dentro de casa. Era 2.069, ela acrescentou mais 1.200 no orçamento do Estado e um tremendo sucesso. Macau, ex-colônia portuguesa, era até 1999 de Portugal. Em 1999, a República Popular da China fez um acordo com Macau, pela qual passava a pertencer à República Popular da China, mas com a legislação própria. Ali permitiram cassinos, se desenvolveram de tal maneira que Macau hoje tem mais cassinos que Las Vegas, recebe 30 milhões de turistas por ano. 2006, grande edição de 900 antes. Eis que o governo, então, resolveu que da receita total dos cassinos, hotéis de Macau, 6% seria destinado a um fundo para pagar a todos os seus 700 mil habitantes permanentes um igual dividendo, Wealth Partaking Scheme. Começou 4.000 patacas, 2.000, 8.000, 6.000, no ano passado 10.000 patacas. Eu estive lá em 2016, como também estive lá, todos falando muito bem da proposição. Bem, o programa Bolsa Família hoje tem as seguintes regras. Toda família no Brasil, se ela não receber pelo menos R$ 178 mensalmente por pessoa, tem direito de receber o complemento de renda. Se a renda familiar per capita não atingir sequer R$ 89, o benefício básico começa para aquela família R$ 89 mais 41, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes 41. Se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças até 15 anos e 11 meses, mais 48, mais 48 se houver 1 ou 2 adolescentes, 16 a 18 anos, e há condicionalidades. Se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde para ver como está a sua saúde da criança que vai nascer. As crianças... Senador, me permita só uma parte, por favor. Para poder explicar por que nós vamos pagar todos, primeiro precisa explicar o Bolsa Família. Se você não deixar, eu não vou. Não, mas eu conheço bem o Bolsa Família. E as pessoas que estão nos assistindo? Para depois argumentar por que pagará todos. Deixa eu falar. Eu sei, deixa eu só... Não, vou só fazer um parênteses aí, bem curto, mas dizer o seguinte: um dos grandes problemas da desigualdade nossa aqui hoje, tributária no país, é que os tributos, né, no consumo, que não separa ricos e pobres, causa grande desigualdade em relação à propriedade. Como é que eu, reconhecendo que o imposto tem que ser progressivo, portanto, tratar ricos e pobres diferentes, vou aceitar que a doação pública de algo para a subsistência seja igual? Isso é uma contradição, senador. Só para a sua reflexão, você é economista e sabe disso. Nazareno, por favor, deixa eu falar, Nazareno. Pois fale. Tá bom. Claro que a tributação deverá ser progressiva, nisso estamos de acordo, mas você precisa ouvir o argumento. Por favor. Vereador. Então, eu estava nas condicionalidades, Oscar. Ok, sem problema, o senhor volta já para o nosso tema. Eu vou pedir a... Os pais têm que levar as crianças para realizar as respectivas vacinas até 6 anos de idade, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Crianças têm que frequentar pelo menos 85% das aulas nas escolas até 15 anos e 11 meses, os adolescentes ao menos 75% das aulas nas escolas.
o Brasil Carinhoso, que Dilma introduziu, complementa da seguinte forma: se numa família com a renda do pai, da mãe, de quem mais tiver renda da família, nós somarmos a renda da família mais os benefícios que acabo de descrever e dividirmos pelo número de pessoas na família, se não se alcançar R$ 89 por pessoa, a União complementará o que falta para atingir R$ 89 per capita. O IPEA mostrou há 2 semanas que é necessário agora ajustar em 29% esses valores que eu mencionei e acredito que em breve ser ajustado. Vereador. Bem, esse é o programa Bolsa Família que contribuiu para diminuir a desigualdade. Vereador, mas a renda básica de cidadania igual para todos. Você vai deixar eu falar, não? Não, meu querido. Agora que eu ia falar para explicar o Nazareno, então não vou parar aqui. Não, deixa eu só não posso explicar? Pode. Deixa eu só lhe dizer. É porque eu estou recebendo aqui no meu computador a informação de que a largura da banda minha de internet está baixa, entendeu? Então, eu volto a palavra para o senhor conclui aí o raciocínio para a gente poder concluir também a entrevista, que eu estou com medo do sinal cair novamente. Mas fique à vontade e pode concluir o raciocínio. Mas vamos pagar a todos? Sim. Sim. Por quê? Que há vantagens excepcionais que o Nazareno ainda não quis compreender. Primeiro, eliminamos inteiramente toda e qualquer burocracia envolvida. A gente tem que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, na carteira de trabalho ou qualquer atividade que façamos na rua, onde for. Eliminamos todo o estigma, o sentimento de vergonha da pessoa que precisa dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência, que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está a poder decidir, vou não iniciar essa atividade que não me rendesse tanto. Se eu iniciar a receber esse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, como faz o Bolsa Família, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Será mesmo? Será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Será mesmo? Pensemos um pouco em nós, seres humanos, homens e mulheres. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando das crianças para que bem se desenvolvem, para se alimentarem bem com todo amor, quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam da nossa atenção, ali estamos do lado delas. A Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que tem a propriedade de fábricas, de fazendas, de hotéis, bancos, títulos financeiros e propriedades imobiliárias, essa pessoa tem o direito de receber lucros, juros, aluguéis, os rendimentos do capital. E eu lhes pergunto, por acaso, para receber os rendimentos do capital, nossa lei maior diz que essa pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que tenha suas crianças e adolescentes na escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem aquelas condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de todos partilharmos pelo menos um pouco da riqueza comum de nossa nação, como um direito de sermos brasileiros? É uma questão de bom senso que está sendo cada vez mais aceita em toda parte do mundo. E é necessário. Nas associações de bairros, nas igrejas, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não estamos realizando uma série de atividades sem remuneração no mercado? Quando Vincent van Gogh e Amedeo Modigliani pintaram as suas obras, saíam pelas ruas para tentar vendê-las, procuraram para conseguir a sobrevivência, mal conseguiam. Ambos ficaram doentes, morreram precocemente. Hoje as suas obras são vendidas por $1 milhão.
Ora, a principal vantagem da renda básica ser incondicional para todos é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala, por exemplo, Amartya Sen, em Desenvolvimento com Liberdade, que diz que desenvolvimento, se for para valer, ricos e pobres. E ele fala, quando ele era menino, morava na Índia, numa... Será que houve um problema de novo? Senador? De repente, chamou para o seu pai, que logo veio, acompanhou o seu pai levando levando aquele trabalhador para o hospital. E no caminho ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa senão aqui neste lugar encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família naquela, porque ali era um lugar caracterizado por lutas étnicas. Só que quando chegou no hospital, Caldermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, ele diz, tipicamente, esse trabalhador não tinha liberdade. Sim. Isso para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Aquela mulher que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa, resolve vender o seu corpo, ou aquele personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs, que, não tendo como ajudar no orçamento de casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha do narcotraficante, como um homem na estrada. O dia que houver para si e para cada pessoa na sua família o direito à sobrevivência, essa pessoa vai ganhar o direito de dizer, não, agora eu não preciso aceitar uma única alternativa que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade real para todos. Lá no Alasca, Nazareno, é claro, se não fosse os 25% por ano, 55%, 50% dos royalties, se não fosse para o fundo que seria pago a todos, iria para o grupo dos empresários mais ricos, proprietários da exploração do petróleo. Você precisa entender, então, que pagar a todos é muito bom, mas a forma como será financiado, é claro que os mais ricos vão contribuir, vão precisar contribuir mais e vão compreender, inclusive, que para que nós tenhamos uma sociedade efetivamente solidária, justa e onde todos têm o direito à vida com dignidade, com liberdade real, eles vão precisar colaborar mais, seja com imposto sobre grandes fortunas, seja com maior imposto sobre a renda e menos sobre o consumo. Aí estamos de acordo, mas é necessário se chegar e é preciso que essas pessoas que têm muita riqueza e cada vez mais elas estão compreendendo. Você sabe que o Mark Zuckerberg, que é o presidente da Facebook, ele fez um pronunciamento na Universidade de Harvard, na formação dos alunos lá, dizendo que cada vez mais, em função da velocidade de avanço da inteligência artificial, do crescimento dos robôs, de tudo, nós precisamos colocar em prática a renda básica universal. É um dos homens mais ricos do mundo. O presidente Barack Obama, no aniversário de 100 anos de Nelson Mandela, eu sugiro que você coloque Barack Obama, homenagem a Nelson Mandela, no estádio de Johannesburg, para o estádio completamente lotado,
usou a mesma argumentação que Mark Zuckerberg. Agora, com toda essa automação, com os automóveis que passarão a não precisar mais motorista e assim por diante, nós precisamos novas formas de resolver os problemas, inclusive com a renda mínima universal, a renda básica universal. Então, quem é que mais você quer que... Quem mais defende? O Martin Luther King Jr., há tantos anos, ele vinha defendendo. O Muhammad Yunus, o inventor, o criador do Grameen Bank, na Índia, no ano passado, deu uma entrevista dizendo que nós precisamos mais e mais agora garantir uma renda básica para todos. O Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, fez um pronunciamento na abertura de um congresso internacional da renda básica ali em Cape Town, na África do Sul. Eu estava presente. Isso foi e eis que ele falou: nós precisamos agora que em cada país do mundo se institua uma renda básica de pelo menos $2 por dia para cada pessoa. Querido Nazareno, nós temos tanta afinidade, mas compreenda, pagar a todos, na medida em que os que recebem mais vão contribuir muito mais, é muito mais racional. Você acaba com essas filas enormes que estão... Essa é a experiência que nós vamos ver agora. Vereador. Pagar só para os que recebem até 3 salários mínimos mensais é algo que envolve uma burocracia extraordinária. Pagar a todos vai facilitar enormemente toda essa problemática, Nazaré. Perdão, desculpe. Não, tudo bem. Avancei muito no meu horário. Eu não quero, vamos dizer assim, deixar aqui nada em dúvida. A proposta da renda básica da cidadania, que eu defendi por longos anos, dei centenas de palestras, de debates, com a mesma argumentação sua, apenas eu citei que eu considero que evoluir na concepção. Eu não sou contra que exista esta renda básica, eu só estou dizendo que a proposta que eu estou apresentando e defendendo, ela é aprimorada, ela é uma fase superior, porque ela prioriza os pobres. É claro que aquele velho ditado, se não tem cão, caça com gato. Se não vem uma aprimorada, esta é uma primeira aproximação. Por isso, nós não temos contradição nesse aspecto. Agora, eu considero que no nível mais justo de justiça social, de visão de prioridade aos mais necessitados, que é uma visão cristã, que é o que me moveu aí um dia para o PT, porque eu venho da teologia da libertação, essa é a minha reflexão fundamental, né? Eu adiro ao PT por causa disso. Para mim, o líder maior é JC, e ele acertou. Não há justiça que não seja cuidando primeiro dos pobres. Então, o que eu argumento é que, no formato que está hoje proposto, ainda básica da cidadania, ela é injusta ainda com os preferidos mais pobres, os mais injustiçados. Ela é contrária ao espírito cristão nesse aspecto, porque ela tem medo de defender o lado. O lado esquerdo da sociedade são os mais pobres. Nós não podemos tratar ricos e pobres do mesmo jeito. Foi isso que mudou na minha mente. Eu escuto toda a sua argumentação, li esses livros todos, a Martia 101 aqui, UNA, essa turma toda, do CRETA, etc., ao longo desses anos todos. Eu mudei pela reflexão em cima dos direitos humanos. Eu comecei a estudar muito e debati muito isso. E fui vendo essa integração. Então, é isso, humildemente, veja bem, eu estou colocando para o senhor uma fonte, uma referência mundial disso aí. Quem sou eu? Agora, como cidadão, como alguém que pensa e que defende o pensamento crítico, né? Esta visão de que nos move na esquerda, nós não podemos abdicar do direito de pensar e de formular. Eu tive a oportunidade de formular. Até hoje não consegui, vamos dizer, reconhecer algo inferior, vamos dizer, nela. Porque eu defendo a renda per capita, está aqui, eu cito o artigo 3º da Constituição que o senhor diz, eu cito os direitos sociais, a Declaração dos Direitos Humanos, né, da área dos direitos sociais, dos direitos econômicos. Eu procurei estudar tudo isso. Então,
a essa vivência, senador, eu tive 7 anos e depois continuei ainda sendo conselheiro até 2017 da FAO na questão do direito humano à alimentação. E a experiência Bolsa Família nós acompanhamos juntos. Então, foi uma oportunidade, esse diálogo foi uma oportunidade. Né? Não cabe a mim nem lhe convencer, nem lhe dizer algo mais ou menos. Agora, a liberdade de pensar é que eu queria dizer. Eu prefiro priorizar o terço mais pobre, pegar o dinheiro todo, botar o terço mais pobre. Não tem nada com burocracia. Todos nós temos burocracia. Para dirigir, nós temos que ter carteira. Para poder exercer a profissão, nós temos que ter os conselhos. Nós somos cheios de regulamentação. Então, não é a regulamentação a mais ou a menos que vai ser um argumento para dizer que ele é mais aceitável do que o outro. Então, esses argumentos, para mim, eu considerei secundários. Para mim, a prioridade está na justiça social. E eu sei que o senhor é sensível a isso, certo? Agora, aqui um piauiense, né? Um cearense, que hoje é piauiense, que eu nasci no Ceará, que formulou isso, mas assim, eu formulei com muita meditação em cima de tudo que aprendi com o senhor, que aprendi com os livros que tem, com a sua reflexão. Lhe ouvi aqui, porque toda essa argumentação eu conheço. Mas eu quero dizer, eu continuo pensando isso, modestamente. A proposta está aí, não é? Aonde eu puder, quer dizer, não ando nem procurando isso. O Oscar me convidou, é um prazer estar aqui lhe ouvindo, vendo essa sua ênfase. Aliás, eu evoluí para isso graças ao senhor, porque foi com o senhor que eu conheci isso. Não é? Agora, às vezes é assim, os discípulos divergem do mestre, ou para o bem ou para o mal. Eu considero que é para o bem, porque eu estou me baseando em fundamentos dos direitos humanos, da justiça social, da justiça tributária, do evangelho de Jesus ali, na ênfase lá, né? Principalmente Mateus ali, quando ele diz, né? Eu tive fome e me deste de comer, eu estava preso e fosse me visitar. Ele diz que ele representa os mais pobres. Então, isso foi que me moveu a mudar. Né? É com muita convicção também que eu defendo isso, certo? Admiro o senhor por essa paixão, essa vontade férrea, isso aí que o senhor fez. Isso é uma ajuda que o senhor deu para o mundo, não só para o Brasil, e aqui tem os meus aplausos, de coração, de sinceridade. Agora, ao mesmo tempo, eu divido no sentido de que acho que aprimora mais, mas humildemente aceito no debate, né? Como se diz, ouvir sua visão mais uma vez, essa sua aula, e dizer assim, a vida é assim, continua. Pode ser que lá na frente eu mude de ideia, mas por enquanto eu não consigo ver algum argumento que me faça dizer que essa proposta que a gente coloca de priorizar o terço mais pobre não seja superior a universalizar todo mundo, como se todo mundo merecesse o mesmo socorro. O vereador Suplicy, no início da fala dele, ele fez uma longa explanação sobre os passos que essa ideia da renda básica deu ao longo dos anos, ao longo dos tempos, no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que hoje a gente viveu aqui mais um momento desse, um momento de discussão dos caminhos da renda básica, das nuances que esse tema traz, e eu fiquei muito grato pela participação do vereador Suplicy, do Nazareno Fonteles, e passo a palavra aí para você, Suplicy, mais uma vez, fazer as colocações que você desejar ainda sobre o que o Nazareno acabou de pontuar e explanar o que mais desejar, mas aí já a gente caminhando para o final da entrevista, tá ok? Eu quero, primeiro, agradecer o seu convite, Oscar, e dizer ao Nazareno, eu estou muito feliz de poder dialogar com você outra vez e quero lhe dizer tudo o que me move, a formação cristã, tudo aquilo que me fez chegar ao Partido dos Trabalhadores e estar aqui até ele, são os mesmos princípios que movem a sua vida. Só que eu compreendo muito bem que pagar a todos, e na medida em que nós vamos financiar através da colaboração dos mais ricos, nós estaremos dando a prioridade aos mais pobres da maneira mais inteligente e bem-sucedida possível, comprovada como no exemplo do Alasca.
que se tornou a sociedade mais igual para todos, e por um sistema que se garanta que todos venham a ter a vida com dignidade. E então é perfeitamente possível. Se o que me move são os fundamentos da história da defesa da renda básica ao longo da história. Você sabe quando começou? Quem é que Oscar Santos? Quem é que iniciou a proposição da renda básica? Se você me permitir agora, eu vou procurar Oscar Barros. Oscar Barros, desculpe, Oscar Barros, se você me permite, você pode me dizer, quando você saiu de casa da última vez, como é que você o fez? Pela janela? Quando eu saio de casa geralmente de carro, e aí, nesse caso, o portão da garagem. Saiu pela janela? Não, pelo portão pela porta da casa e depois... Pela porta. O nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Se você quiser construir a sociedade mais igualitária e justa, como diz os princípios da Constituição brasileira, que o presidente jurou cumprir, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta, dito há 520 anos antes de Cristo pelo mestre Confúcio no livro das explicações e das respostas, instituindo a renda básica de cidadania. 300 anos antes de Cristo, encontrando Aristóteles, nós vamos ver que política é a ciência de como alcançar uma vida justa para todos, o bem comum. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais aos desiguais, como Nazareno há pouco falou. Se nós vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, qual é a palavra em hebraico mais citada? Tzedakah, me ensinou o Rabino Henry Sobel 513 vezes. Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, justiça social, justiça na sociedade, o grande anseio do povo judeu, como também do povo palestino. Então, no livro do Êxodo, dos provérbios, de Jacó, de todos, sempre está lá a palavra justiça. Nós, se formos olhar o Novo Testamento, que o Nazareno estava citando, nos Atos dos Apóstolos, está dito que eles juntaram todos os seus bens, passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Nas parábolas de Jesus, temos que ele conta que o senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou o que era justo. No final do dia, ele começou o pagamento pelo último que ali chegara, e quando pagou ao primeiro, esse lhe perguntou, mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou, e eu trabalhei mais do que ele? Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos como justo e que o último que aqui chegou também precisa receber o necessário para a sua subsistência? Se nós formos ver, olha, certo dia eu estava contando todos os filósofos e intelectuais da história do mundo que defendem a renda básica de cidadania, e então, a certa altura, citei também que ali na crítica ao programa de Gotha, depois de ter escrito o Manifesto Comunista com Friedrich Engels em 1848, os volumes de O Capital, e em 1875 a crítica ao programa de Gotha, Karl Marx diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poderem se inscrever como lema de sua sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Eis que, então,
nessa palestra que eu estava fazendo para as comunidades eclesiais de base, o saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, grande defensor dos direitos humanos, disse a mim: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, ela é melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Então eu li, achei tão bela, e sempre cito tanto Karl Marx quanto São Paulo, que diz na segunda epístola aos Coríntios que todos nós deveremos sempre proceder como Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Se formos olhar aquilo que pensam os seguidores de Maomé, do islamismo, dos 4 califas que escreveram o livro dos hadiths, Omar, o segundo deles, diz que toda pessoa que detém um grande patrimônio, eu estou de acordo com isso, Nazareno, deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se formos olhar o que pensa o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, observa que, se for para assegurar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência da humanidade. E será bom nós encontrarmos este amigo aqui, que está aqui do meu lado. Você o reconhece? Por favor. Omar Barros. Quem está aqui? Perfeitamente. Como? Dá para ver perfeitamente. E quem é? Não, eu não O Nazareno tem que saber. Especialista em renda básica. Diga aí, Suplicy, quem é? Tá parecendo o seu Thomas More. Então, agora sim. Viu como ele acertou. Este homem foi canonizado santo em 1935 pela Igreja Católica, ao tempo de Pio XI. Conheço bem. Foi proclamado o grande patrono dos políticos e dos governantes em 2000 pelo Papa João Paulo II. Ele viveu no início do século XVI, na Inglaterra, ao tempo que a Inglaterra dominava a Índia, o que são os Estados Unidos da América e tantos outros países que eram suas colônias. E eis que este homem estudou para ser sacerdote, teologia, filosofia, mas antes que ele se tornasse padre, o rei Henrique VIII, também católico, o convidou para trabalhar na corte. E ele ali se tornou, foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica. Ele foi presidente da Câmara dos Comuns e, a certa altura, o foi prefeito. Rei Henrique VIII diz a ele: por favor, escreva uma justificativa para eu me casar outra vez, porque minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. Se vocês forem à Inglaterra, em Londres, visitar o parlamento, ao chegarem assim, logo à esquerda, tem um enorme espaço, como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio tem um círculo onde está escrito: aqui foi julgado e condenado Thomas More e depois decapitado. Antes, porém, ele escreveu um livro muito gostoso de ler, que o Nazareno conhece, denominado Utopia. Conheço bem. No livro primeiro de Utopia, tem uma formidável lição que o Nazareno e o Osmar, vocês precisam encaminhar ao presidente. Eu já tentei fazer para ele aprender essa lição, porque eles estão debatendo com o cardeal Morton que a pena de morte, então instituída na Inglaterra, no início do século XVI, não havia diminuído os assaltos, os roubos, os assassinatos, a criminalidade violenta. E então, eis que o viajante português Rafael Ítalo Deu é um contador de histórias em grego, ele pondera:
muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão do nosso amigo Thomas More, é que o prefeito da cidade, o Juan Luis Vives, um amigo de Thomas More, enviou para o prefeito da cidade flamenga de Bruges, em 1526, um tratado de assistência aos pobres, onde pela primeira vez propõe a sobrevivência dos habitantes de Bruges. Veja só, poderia levá-los a um pouco mais adiante na história, nos depararmos com o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, Thomas Paine, P-A-I-N-E, que nascido em Thetford, na Inglaterra, em 1734, mais tarde tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se usava óculos, ele inventou antes só se usava monóculos, ele inventou os óculos. E eis que Benjamin Franklin o persuadiu a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi como um coletor de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos quanto Common Sense, senso comum, que, publicado em janeiro de 1776, fez com que 6 meses depois, nos Estados Unidos, os americanos proclamassem a sua independência. O que dizia Thomas Paine em senso comum, que contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente, e coisas assim que levaram Thomas Paine a se tornar muito perseguido na América por suas ideias ousadas e progressistas. Ele voltou, então, para a Inglaterra, mas lá chegando, começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então, ele foi para a França e, de tal maneira como Nazareno abraçou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, como eu, e que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês. E nesta qualidade, então, em 1795, ele escreveu a Justiça Agrária, um ensaio para o Diretório e para a Assembleia Nacional da França, chamado Justiça Agrária, que está aqui em 20 páginas, reproduzido no meu livro Renda de Cidadania. E eis que ele ali explica como é que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Na América, onde ele tinha estado, não encontrara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Então, por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano, e isso para todos os países, que cada pessoa que assim o fizesse, trabalhasse na sua propriedade e tivesse o rendimento, separasse uma parcela desse seu rendimento para um fundo que a todos Nazareno, pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. Então, portanto, eu posso prosseguir, mas eu não quero abusar demais. Estamos com mais de 1 hora de entrevista e o Manual da Internet recomenda que não se faça um vídeo tão longo assim. Mas, vereador, olha, eu quero falar da minha satisfação em recebê-lo aqui no Pensar Piauí, um site de notícias,
sendo de internet, logicamente, que é do mundo, mas preocupado com as coisas do Piauí. Como temos aqui uma economia muito frágil, a discussão da renda básica ela é super importante. Como disse o Nazareno, o senhor é um representante do mundo desse tema e nos encheu de alegria hoje aqui em trazer sua sabedoria. Eu queria também agradecer o Nazareno, esse cearense que o Piauí abraçou aqui com muito calor e que nos traz também muitos ensinamentos, a partir, inclusive, da coragem de peitar Eduardo Suplicy. Não é para qualquer um, não. Mas externar aqui a alegria, eu acho que quem ouvir essa entrevista vai ganhar muito, vai aprender muito. Vou começar aqui a minha despedida pelo Nazareno. Obrigado por me ajudar aqui nesse bate-papo com o Eduardo Suplicy. Obrigado, Oscar. Obrigado também ao senador Suplicy. Foi um prazer. Acho que uma temática tão relevante como essa, independente das abordagens, das visões, ela por si mesma se impõe, né, pelo papel que, nesse momento histórico que a gente vive, de dificuldades, do coronavírus, etc., leva, portanto, a um sentimento, a uma sensibilidade maior. E acho que é extremamente oportuno. Por isso, o senador, realmente, o que ele puder reverberar disso aí, do seu poder que tem de comunicação e de influência, e nós, no que puder aqui, na miniatura que temos, faremos, por isso, aos canais em que a gente for convidado. Espero que, de fato, a sua missão, senador, seja abençoada, independente das nossas divergências pontuais aqui nesse aspecto. A minha admiração não diminui 1 milímetro que eu tenho pelo senhor. O senhor realmente é uma personalidade do Brasil, uma personalidade do mundo, e a nossa contribuição é apenas no sentido construtivo. Eu tenho essas convicções, quando tenho as convicções é da minha personalidade, não abro mão de expressá-las aonde achar melhor e diante de quem quer que seja. Mas isso é sempre em prol da verdade e, sobretudo, dessa justiça social. Espero que o senhor preste bem atenção, leia o Evangelho e veja que Cristo priorizou os pobres. O senhor precisa refletir na prioridade aos pobres. Tem que sair do mantra da igualdade de todos. Isso não existe na realidade histórica até hoje do mundo. Nós precisamos priorizar os pobres e os pobres. Um abraço. Eduardo Suplicy, você é um patrimônio da política brasileira, um patrimônio do Partido dos Trabalhadores, mas mais do que isso, a sua seriedade, o seu modo reto de fazer política no Brasil é um exemplo para o PT e para todos os partidos, para a política brasileira. Muito obrigado por sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Oscar de Barros. É uma alegria aqui participar do Pensar o Piauí e ainda mais com o Nazareno. Sabe, Nazareno, em janeiro do ano passado, eu fui até o Quênia visitar a experiência que a Give Directly, dando diretamente, resolveu realizar com 30 milhões de dólares que receberam do Google, das empresas do Vale do Silício, para uma experiência formidável de erradicação da pobreza. E nas vilas rurais pobres do Quênia está se pagando aos adultos todos, homens e mulheres, $22 por mês. E por 8 dias eu estive lá com a Mônica Dallari e entrevistamos as pessoas. E é formidável o resultado que está sendo alcançado. $22 são como R$89 do Bolsa Família, mas naquela vila, nas vilas rurais do interior do Quênia, é muito relevante. E eis que perguntamos, vocês estão trabalhando mais ou menos? Nós agora compramos diversos instrumentos de trabalho para aumentar aqui a nossa atividade, seja na agricultura, ou comprar uma motocicleta e assim por diante, todos trabalhando mais. E que prioridade vocês têm? Primeiro, para a educação das nossas crianças e adolescentes, podendo comprar os cadernos, livros, etc., e também alguns móveis aqui. E que efeitos tiveram? Olha, para nós,
muito maior solidariedade na vila por causa da contribuição, porque todos estão recebendo. E entre nós, marido e mulher, nós, normalmente, quando chega a renda básica que vem pelo celular, $22 para poder gastar, nós nos reunimos, fazemos um diálogo sobre como vamos gastar o dinheiro. E como as mulheres também recebem, elas se sentem com muito maior autonomia e independência. E, para você ter uma ideia, a violência doméstica diminuiu lá 50% desde que começou a experiência. Ou seja, algo que é pago individualmente. E ali, claro, são vilas rurais pobres, mas está sendo uma experiência também formidável. E eu quero, ao concluir, deixar aqui o meu abraço muito especial a um amigo meu, que é o meu colega no Senado, o governador Wellington Dias, que tanto tem de afinidade conosco, o Nazareno também, e eu quero cumprimentar o povo do Piauí por ter escolhido um governador de qualidades tão especiais. Eu espero, em breve, poder visitar novamente vocês aí, tá bem? Então, Oscar, muito obrigado por essa oportunidade. Nazareno, grande abraço a vocês e um beijão para todas as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos. Obrigado. Um abraço, Suplicy, um abraço, Nazareno.